Os 10 presidentes mais corruptos de todos os tempos. A corrupção é uma sombra que paira sobre a política e a liderança. Prepare-se para conhecer os 10 presidentes mais corruptos de todos os tempos e os impactos devastadores de suas ações. E aí, pessoal? Tudo bem? Beleza. Hoje a gente vai mergulhar num assunto, digamos, cabeludo aqui no Bissau Podcast. E lá vem? É. O que você aprontou, Pedro? Calma. É sério. A gente vai falar de corrupção presidencial para ser mais exato. Corrupção. Mas esse assunto que não acaba mais. Eu sei. Mas dessa vez a gente tem um guia, uma espécie de mapa da bandalheira. A gente vai se basear naquele vídeo que bombou na internet, os 10 presidentes mais corruptos do mundo. Ah, tá. Aquele que já começa com um aviso. Preparem-se porque a lista é de dar medo. Esse mesmo. E a gente vai destrinchar essa lista aqui, tentar entender como esses caras chegaram ao poder, como conseguiram roubar tanto e o que aconteceu com eles depois. Boa. Porque, vamos combinar, a gente vê essas notícias de corrupção todo dia, mas às vezes fica difícil entender como tudo acontece, né? A gente fica indignado, mas e aí? O que a gente pode fazer? A ideia é que a gente juntos desvende os esquemas, as motivações, as consequências. E claro, vamos tentar manter o bom humor, porque senão a gente afunda na tristeza. Com certeza, senão a gente acaba igual aqueles filmes de máfia, sabe? Todo mundo deprimido com medo. Verdade, a gente não quer isso. A gente quer informação, quer entender para poder combater esse problema. Mas chega de papo, bora começar logo com essa lista. 10º lugar, Joseph Estrada. A trajetória de Joseph Estrada assemelha-se a algo cinematográfico repleto de reviravoltas intensas. Antes de sua incursão na política, ele desempenhou o papel de ator de cinema por mais de 3 décadas, acumulando mais de 100 filmes em seu currículo. Sua notoriedade foi conquistada ao personificar um herói das matas que subtraía dos mais abastados para auxiliar os menos afortunados. Consequentemente, recebeu inúmeros prêmios de melhor ator nas Filipinas, alcançando o status de uma grande estrela do cinema. Sua imagem heróica na tela deixou uma marca profunda na mente do público, gerando um impacto estelar. Entretanto, no 4º ano de seu mandato, viu-se compelido a renunciar devido a alegações de corrupção, tornando-se a primeira figura na Ásia a sofrer impeachment enquanto ocupava o cargo presidencial. Uma investigação judicial posterior revelou que, durante seu mandato, Estrada desviou um montante significativo de 80 milhões de dólares em fundos estatais, resultando em sua condenação à prisão perpétua em 2007. Ele foi eleito em 1998 com aquela imagem de herói popular, mas logo se viu afundado em acusações de corrupção. E a gente não tá falando de uns trocados, né? O vídeo mostra que ele desviou 80 milhões de dólares dos cofres públicos. Dá pra imaginar? É dinheiro pra caramba. Daria pra construir hospitais, escolas, investir em infraestrutura. Dinheiro que poderia ter mudado a vida de muita gente nas Filipinas, mas acabou indo parar no bolso do Estrada e dos amigos dele. O mais inacreditável é que, mesmo depois de renunciar ao cargo por causa do escândalo, ele foi perdoado. Perdoado. Acho que é absurdo. E ainda conseguiu voltar na política. Foi eleito prefeito de Manila. Como explicar isso, hein, Carmen? Sei lá, Pedro. Acho que às vezes as pessoas se deixam levar pela aparência, pelo discurso fácil, sabe? Ou será que a população já se acostumou tanto com a corrupção que simplesmente ignora? É como se fosse algo normal. Pode ser. Mas a gente não pode se conformar com isso. A gente precisa estar atento, se informar, cobrar dos nossos políticos. Concordo. É. Mas vamos seguir em frente com a nossa lista, porque ainda tem muita coisa para desvendar. Em 9º lugar, Arnoldo Alemán. Ele assume a posição de 8º primeiro-presidente, da Nicarágua. Após seu mandato, ele enfrentou prisão sob suspeitas de corrupção, com um valor envolvido que atingiu a marca de 100 milhões de dólares. O irmão mais velho se envolveu em diversas atividades ilícitas, abrangendo desde lavagem de dinheiro e fraudes e desvio de recursos públicos. Sob sua liderança, o governo se tornou profundamente corrupto, resultando na detenção dele e de outras 14 pessoas, incluindo alguns membros de sua própria família. Ele ganhou destaque por seu uso indiscriminado de cartões de crédito do governo, que não tinham limites para cobrir suas despesas pessoais. O tribunal listou inúmeras acusações, algumas chocantes. Por exemplo, durante sua lua de mel na Itália, ele gastou mais de 25 mil dólares, enquanto suas despesas de hotel durante uma visita à Índia ultrapassaram 68 mil dólares. Uma única noite no Regis Carlton, em Bali,
custou-lhe 13 mil dólares. Isso revela sua conduta irresponsável e desrespeitosa ao utilizar o cartão corporativo do governo de forma tão irresponsável. Além disso, instituições como o Banco Mundial descobriram que, durante o período de 1999 a 2002, ele e seus cúmplices usaram empresas de fachada e contas de investimento no Panamá e nos Estados Unidos para receber aproximadamente 100 milhões de dólares. Esse dinheiro foi distribuído por várias contas, parte das quais foi destinada a despesas de sua própria família, e outra parte foi investida em imóveis. Só pode ser brincadeira o que ele comprava com essa fortuna toda. Ah, de tudo. Viagens internacionais, joias, roupas de grife, festas, uma lua de mel na Itália, com tudo pago pelo povo nicaragüense. Que cara de pau. E como é que ninguém percebeu isso antes? Cadê os órgãos de controle? Isso é, essa questão, né? A falta de controle, a impunidade abrem espaço para a corrupção. E no caso do Alamã, ele até foi condenado. Mas sabe como é, né? Pegou uma prisão domiciliar por problemas de saúde. É mole. Enquanto a gente se mata para pagar as contas, esses caras esbanjam o dinheiro que deveria ser usado para melhorar o país. Mas vamos em frente, que a lista é longa. Bora lá. Quem é o próximo? Próximo é o Pavlo Lazarenko, ex-primeiro-ministro da Ucrânia. E esse, pelo jeito, era profissional no ramo. Profissional. Tipo, tinha pós-graduação em corrupção. Quase isso. No ano de 1998, Pavlo Lazarenko foi detido por autoridades ucranianas sob acusações de abuso de poder e operações ilegais de contas bancárias no exterior. Ele enfrentou acusações de corrupção e outros crimes, sendo preso ao entrar na Suíça. Segundo informações das Nações Unidas, durante seu mandato, Lazarenko desviou aproximadamente 200 milhões de dólares, o que equivaleria a uma média de até 500 mil dólares por dia. Estes recursos eram transferidos através de diferentes países, incluindo Polônia e Suíça, em um processo escalonado que envolvia várias contas bancárias em Antígua e em outros locais. Além disso, ele utilizou empresas fictícias nos Estados Unidos para investir em propriedades. Quando Lazarenko foi preso na Suíça em 1998, sua esposa e filhos viviam em uma mansão em São Francisco, avaliada em 7 milhões de dólares. O ex-primeiro-ministro ucraniano foi liberado sob fiança algumas semanas depois, escapando para os Estados Unidos na tentativa de buscar asilo político. No entanto, sua solicitação foi negada, a pedido da Ucrânia e da Suíça, resultando em sua posterior detenção. Lazarenko enfrentou um segundo processo nos Estados Unidos, especificamente em um tribunal federal de São Francisco, sob acusações de lavagem de dinheiro, fraude e extorsão. Em apenas um ano de mandato, ele desviou cerca de 200 milhões de dólares. 200 milhões em um ano. Como ele conseguia? Ele se aproveitou da fragilidade das instituições ucranianas, que estavam se reestruturando depois do fim da União Soviética. Usou empresas fantasmas, contas em paraísos fiscais. Paraísos fiscais. Aqueles lugares onde dinheiro são, sabe? Difícil de rastrear. E ele também usava lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro. Tipo, ele botava o dinheiro na máquina de lavar para tirar a sujeira da corrupção. É mais ou menos isso. Yeah. Eles faziam o dinheiro sujo parecer limpo, usando empresas de fachada, transferências internacionais, investimentos. Entendi, para despistar a polícia, né? Exato. No caso do Lazarenko, ele tentou esconder a fortuna, mas não deu certo. Foi preso na Suíça e extraditado para os Estados Unidos, onde foi condenado por lavagem de dinheiro. Ainda bem que ele não escapou. Mas e o dinheiro que ele roubou? Parte foi recuperada, mas sabe o que é mais chocante? Ele tinha uma mansão de 7 milhões de dólares nos Estados Unidos. Enquanto isso, o povo ucraniano lutava para sobreviver. É muita injustiça, esses caras não têm coração, não. Difícil entender, né? Mas vamos seguir em frente, que a lista ainda não acabou. O próximo é o Alberto Fujimori, ex-presidente do Peru. Esse é um caso bem polêmico. Por quê? O que ele fez? Ele conseguiu estabilizar a economia peruana, que estava um caos. Mas, ao mesmo tempo, se afundou na corrupção, desviou bilhões de dólares. Que contradição. É tipo, faz uma coisa boa, mas faz um monte de coisa ruim para compensar. É mais ou menos isso. Ele também cometeu várias violações de direitos humanos durante o governo. É aquele dilema. Os fins justificam os meios. Complicado. Ele tem histórico político pessoais muito marcantes, tendo dissolvido o parlamento e concentrado em suas mãos todos os poderes legislativos e judiciais. Um culto à sua personalidade foi fomentado durante seu governo.
embora ele tenha logrado reprimir eficazmente a insurreição terrorista em todo o país, estabilizando a economia nacional. Isso lhe granjeou grande estima entre a população e ele continua sendo considerado um herói. Contudo, por trás da fachada glamourosa, há alegações de desvio de bilhões de dólares dos fundos públicos, tornando seu governo o mais corrupto da história peruana, de acordo com as estatísticas. Os ativos privatizados sob seu regime ultrapassam a marca de 600 milhões de dólares. No ano de 2000, confrontado com acusações de corrupção e violações dos direitos humanos, Fujimori optou por fugir do Peru, refugiando-se no Japão. Mas e aí? O que aconteceu com ele? Tentou fugir para o Japão, mas foi preso no Chile e condenado a 25 anos de prisão. Ufa, pelo menos a justiça foi feita nesse caso. É, mas sabe o que é curioso? A filha dele, a Keiko Fujimori, continua na política peruana. Ela já até tentou ser presidente. Sério? As pessoas votam nela, mesmo sabendo do passado do pai? Parece que algumas pessoas esquecem fácil, né? Ou será que acreditam que ela é diferente? Difícil dizer. Mas vamos continuar nossa jornada, porque ainda tem chão pela frente. O próximo da lista é o Código Duvalier, mais conhecido como Baby Doc, ex-presidente do Haiti. Baby Doc, que apelido estranho. É porque ele assumiu a presidência com apenas 19 anos. 19 anos, que loucura, como assim? Ele herdou o cargo do pai, que era um ditador, e Baby Doc seguiu os passos do papai, mergulhando o Haiti num mar de corrupção. E por quanto tempo ele ficou no poder? Por 15 anos. E nesse tempo desviou 800 milhões de dólares. 800 milhões. Durante seu mandato presidencial, inúmeros haitianos perderam a vida ou foram submetidos a torturas, resultando na fuga de centenas de milhares de haitianos do país. Enquanto ocupava o cargo, Duvalier desfrutou de um estilo de vida luxuoso, incluindo a apropriação indevida de 2 milhões de dólares dos fundos estatais para financiar o seu casamento. Suas ações demonstraram falta de consideração pelo seu próprio povo, que continuava a viver abaixo da linha da pobreza, tornando o Haiti um dos países mais empobrecidos no hemisfério ocidental. Em 2004, o relatório global sobre corrupção classificou Duvalier como o 6º líder mais corrupto do mundo. Com 19 anos, esse garoto era precoce até na corrupção. O que aconteceu com ele? Foi deposto por um levante popular e fugiu para a França. Voltou para o Haiti em 2011, mas morreu antes de ser julgado por crimes contra a humanidade e corrupção. Parece que no fim a justiça não alcançou ele. Verdade. Mas a história dele serve de alerta, né? O poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Mas vamos em frente, que ainda temos mais nomes nessa lista. O próximo é Slobodan Milošević, ex-presidente da Sérvia. Lembra dele? Milošević, aquele que foi acusado de crimes de guerra. Ele mesmo. Participou das guerras jugoslavas nos anos 90 e foi acusado de crimes contra a humanidade. Nossa, um currículo de dar medo, mas ele também era corrupto. E como? Desviou cerca de $1 bilhão dos cofres públicos para financiar seus projetos políticos e enriquecer a si mesmo e seus aliados. Mas um que usou o poder em benefício próprio. E o que aconteceu com ele? Foi preso em 2001 e enviado para o Tribunal Penal Internacional, mas morreu na prisão em 2006, antes do fim do julgamento. Morreu sem ser condenado. Que pena. Parece que a justiça tarda, mas nem sempre chega. Durante seu governo, testemunhou-se uma série de protestos em massa contra o governo e manifestações contrárias à guerra. Milošević se tornou o primeiro chefe de Estado em exercício a ser acusado de crimes de guerra. Sua liderança resultou na fuga de centenas de milhares de pessoas do regime que ele comandava. Em 2001, Milošević enfrentou acusações de abuso de poder e corrupção, levando à sua detenção pelas autoridades federais iugoslavas. O Banco Central da Iugoslávia relatou que cerca de 400 milhões de dólares foram desviados, incluindo fundos afetados por sanções econômicas das Nações Unidas. Ao longo de mais de uma década, Milošević, juntamente com seus familiares, juntou quase $1 bilhão em ativos de empresas para diversas nações, como Suíça, França, Rússia, China e outros países. Curiosamente, apesar das numerosas alegações de peculato, houve investigações, mas nenhum registro de recuperação de ativos. Sua morte em 2006, enquanto seu julgamento estava em curso em Haia, foi atribuída a um ataque cardíaco. Mas vamos continuar nossa jornada. O próximo da lista é Zine El Abidine Ben Ali, ex-presidente da Tunísia.
Ele foi derrubado durante a Primavera Árabe, né? Isso mesmo. Governou a Tunísia por 23 anos com mão de ferro até ser deposto em 2011. E ele também era corrupto. Como? Desviou entre 1 e 2,6 bilhões de dólares. Ele e a família controlavam grandes empresas e se beneficiavam de esquemas de corrupção. Nossa, 2,6 bilhões de dólares. É mais que o PIB de muitos países. Pois é. E o que aconteceu com ele? Fugiu para a Arábia Saudita com a família e viveu lá até morrer em 2019. Mas o que escapou da justiça? Carmen, me fala uma coisa. O que você acha que leva esses líderes a serem tão corruptos? É o poder, a ganância. Olha, Pedro, é difícil dizer. Acho que é uma mistura de tudo isso. Mas o que é certo é que a corrupção se espalha quando não há controle, transparência. Verdade. E a gente precisa combater essa praga, seja no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Exatamente, instituições fortes, imprensa livre, sociedade engajada, tudo isso ajuda a combater a corrupção. Pois mergulhou de cabeça desse mar de lama, né? Mas ainda tem muita coisa para explorar. Na semana passada a gente estava falando do Ferdinand Marcos, aquele ex-presidente das Filipinas, lembra? Assim, o que a família dele roubou dava para comprar uns 10 países. Exagerado você, hein? Mas é verdade que ele deixou um legado de corrupção que até hoje assombra as Filipinas. E por falar em legado de corrupção, o próximo da lista é de arrepiar. Mobutu Sese Seko. Mobutu Seko é uma figura de grande relevância na história africana, sendo um dos indivíduos mais ricos da região. Após assumir o controle em 1965, ele governou a República Democrática do Congo por mais de 3 décadas. Durante seu longo reinado, a corrupção e o nepotismo corromperam todos os aspectos do governo, resultando em graves abusos dos direitos humanos e na brutal repressão de várias revoltas no Congo. Qualquer desafio ao seu regime era punido com execuções públicas. A má gestão e a corrupção crônica levaram o Congo a enfrentar uma crise econômica devastadora. A inflação anual do país chegou a atingir um incrível índice de 4.000% até 1991, o que resultou em uma enorme dívida externa e na desvalorização da moeda. No entanto, durante esse período de profunda crise econômica, ele supostamente acumulou uma fortuna avaliada entre 4 e 5 bilhões de dólares, um montante equivalente à dívida externa total do Congo em 1989. Em nome da nacionalização dos recursos minerais, ele confiscou e controlou todos os principais negócios do país, desde a indústria até a mineração, canalizando assim dezenas de milhões de dólares para seu próprio tesouro. Ele também recebeu financiamento de doadores privados e governos estrangeiros, desviando fundos de ajuda enquanto a população enfrentava problemas como falta de eletricidade, infraestrutura precária, fome e sistemas de saúde inadequados. Minas de diamantes, empresas estatais, era um esquema de corrupção gigantesco. Contratos fraudulentos, propinas, lavagem de dinheiro, tudo que você possa imaginar. Pelo visto ele entendia do negócio. E como é que ele se manteve no poder por tanto tempo? Ninguém tentou impedi-lo. Ele era um mestre na manipulação. Se fazia de bonzinho, dizia que era um líder nacionalista defensor da África. E ainda conseguia apoio das potências ocidentais durante a Guerra Fria. Entendi. Usava a lábia para enganar todo mundo. E no final, o que aconteceu com ele? Foi derrubado por uma rebelião em 1997 e fugiu para o Marrocos, onde morreu alguns meses depois. Morreu no exílio, bem feito. Mas é triste pensar que ele nunca foi punido pelos crimes que cometeu. É verdade. Mas a história dele serve de alerta pra gente, né? Mostra como o poder pode corromper e como a gente precisa estar sempre vigilante para combater a corrupção. Concordo. Mas vamos voltar para a lista, que ainda tem muita gente para desmascarar. Isso aí. O próximo é Sani Abacha, ex-presidente da Nigéria. Ele era um general que chegou ao poder por meio de um golpe militar. Golpe militar. Parece filme de ação. E foi um período bem sombrio na história da Nigéria. Durante os 5 anos em que esteve no poder, Abacha instaurou um regime autoritário, com muita corrupção, violações de direitos humanos e repressão política. Que horror. E ele também roubou muito. Pode apostar. Prepare-se para mais um número de cair o queixo. Ele desviou cerca de 5 bilhões de dólares. 5 bilhões? De novo, esses ditadores têm uma quedinha por essa quantia, né? Mas como ele conseguiu desviar tanto dinheiro? Ele usava de tudo. Contratos fraudulentos, desvio de verbas públicas, lavagem de dinheiro e ainda tinha empresas fantasmas em paraísos fiscais para esconder a fortuna. Que esquema bem bolado. Parece que ele estudou bastante para se tornar um mestre da corrupção e no final, o que aconteceu com ele? Ele morreu repentinamente em 1998 em circunstâncias misteriosas. Morreu sem ser julgado.
Que frustrante. Parece que a justiça nunca alcança esses poderosos. A impunidade é um dos maiores problemas no combate à corrupção. Mas Vamos seguir em frente, que ainda falta um nome pra gente completar essa lista. quem é o último da lista? É o Ferdinand Marcos, ex-presidente das Filipinas. Lembra dele? Já falou dele no começo do episódio. Sim, do caso dos sapatos. A esposa dele tinha uma coleção enorme, né? Mas, falando sério, qual foi o tamanho da roubalheira dele? A Imelda Marcos tinha mais sapato que gente nas Filipinas. Mas brincadeiras à parte, esse cara realmente fez história, né? No quesito roubalheira, é claro. Pois é, os números são já dá vertigem. Estima-se que ele desviou cerca de 10 bilhões de dólares dos cofres públicos. 10 bilhões! Caramba! É dinheiro que não acaba mais. Ferdinand Marcos, em 1965, assumiu o cargo de 10º presidente das Filipinas. Durante os 21 anos em que permaneceu no poder, as Filipinas viram sua dívida externa disparar de 360 milhões de dólares para 28 bilhões de dólares, tornando-se um dos países mais endividados da Ásia. Isso coincidiu com a queda das condições de vida, uma queda de 1/3 na renda média da população e um aumento significativo nas taxas de pobreza. Estima-se que durante seu governo, Marcos tenha desviado cerca de 10 bilhões de dólares em fundos públicos por meio de várias estratégias de corrupção. Por outro lado, Muhammad Suharto, o segundo presidente da Indonésia e o mais longevo, permaneceu no poder por 32 anos e é acusado de desviar um total de 35 bilhões de dólares de fundos públicos, o equivalente a cerca de 1,13 trilhões em moeda local. No entanto, em seu último ano no cargo, em 1998, ele recebia um salário anual de apenas 21 mil dólares. No ano anterior, a Forbes listava seu patrimônio pessoal em 16 bilhões de dólares e o classificava como o 4º homem mais rico do mundo. Suharto controlava vastas extensões de propriedades, cerca de 36 mil quilômetros quadrados, o que equivale a toda a Bélgica, incluindo 100 mil metros quadrados em Jacarta e quase 40% das terras de Timor-Leste. Além disso, familiares de Suharto adquiriram 1.251 ações de empresas nacionais lucrativas, a maioria delas gerida por comparsas chineses de Suharto. Durante seu governo, todas as empresas com investimento estrangeiro eram incentivadas a trabalhar com empresas da família Suharto, estabelecendo uma suposta parceria estratégica administrada por eles. Ocorreu também a expansão anual de várias fundações, que arrecadavam milhões de dólares em doações dos setores público e privado. É difícil entender, mas acho que a gente tem que aprender com a história para não repetir os mesmos erros, né? Verdade. A gente viu ao longo desse mergulho profundo como a corrupção é um problema global que destrói países, economias e sonhos. Mas também vimos que tem muita gente lutando contra essa praga, né? Organizações, movimentos sociais, pessoas comuns que não se calam diante da injustiça. É isso aí. A gente não pode perder a esperança. A luta contra a corrupção é de todos nós. E a gente precisa estar sempre atento, cobrando transparência dos nossos líderes e denunciando qualquer irregularidade. É isso que a gente tenta fazer aqui no Bissau Podcast, trazer informação de qualidade para que as pessoas possam formar sua própria opinião e agir. É isso aí. Informação é a chave para combater a corrupção e construir um mundo mais justo e transparente. E por hoje a gente encerra nosso mergulho profundo nesse mar de lama, mas a luta continua. Valeu, pessoal. Continuem ligados aqui no Bissau Podcast. E não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar nosso conteúdo com os amigos. A gente se vê no próximo episódio.